Prezadas e prezados, vamos falar sobre as finais do Campeonato Brasileiro de 1987? Que tal falar sobre as finais do Campeonato Brasileiro de 1987? Bom, gente, antes de prosseguir, eu quero fazer um esclarecimento. Eu, neste vídeo aqui, eu não vou entrar na polêmica do Clube dos 13, Copa União, né? Módulo verde, módulo amarelo, não vou tocar nesse assunto, né? Eu vou falar sobre o que aconteceu em campo, né? Eu tenho planos de aí no futuro fazer um vídeo só sobre esse imbróglio aí do Clube dos 13 da Copa União, e aí a gente pode discutir isso com detalhes, né? Bom, mas então, o que aconteceu em campo? A Copa União de 1987, ela teve 16 clubes, né? Os clubes foram divididos em dois grupos de 8, né? E a ideia era o quê? Primeiro turno, jogavam os 8 entre si de cada grupo, né? E quem fizesse mais pontos era o campeão do grupo e tinha a vaga na semifinal. Então dali sairiam 2 semifinalistas, né? E segundo turno, se enfrentariam clubes de um grupo contra o outro, né? E quem fizesse mais pontos em cada grupo sairia para a semifinal também. Então aí você teria mais 2 semifinalistas, né? O que aconteceu? Aconteceu que um dos grupos, né? O primeiro turno foi vencido pelo Internacional. Então o Internacional garantiu vaga nas semifinais, né? E o outro grupo foi vencido pelo Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro do técnico Tele Santana, então, né? Então o Atlético Mineiro também garantiu vaga nas semifinais, né? Aí veio o segundo turno, né? Quando havia o cruzamento dos grupos, né? Em um grupo ganhou o Cruzeiro, né? Aliás, teve uma polêmica muito grande, né? Porque um jogo Cruzeiro e Santos, que era o último do grupo, estava 0-0 até o finalzinho. Aí o Cruzeiro fez o gol no final do jogo, ganhou de 1-0 e tirou a vaga do São Paulo, né? E dizem que o gol do Cruzeiro estava em impedimento. Se estava mesmo ou não estava, eu não sei, tá, gente? Mas não tinha VAR na época, então fica mais difícil. Então aí o Cruzeiro garantiu uma vaga, né? E no outro grupo, o Atlético Mineiro venceu de novo, né? Só que o que o regulamento previa se o mesmo clube vencesse 2 vezes o turno e o retorno no grupo, né? Que aí entraria, somando os 2 turnos, o clube com a melhor campanha, né? E depois do Atlético Mineiro, o clube com a melhor campanha naquele grupo era o Flamengo, né? Então entrou o Flamengo, né? Aliás, o Flamengo tinha um timaço do Flamengo. Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Júnior, né? Andrade, Ailton e Zico, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Que timaço, né? Só para vocês terem ideia, o Aldair era reserva, o Aldair era banco, né? Enfim, que timaço do Flamengo. Então passaram lá num grupo Atlético Mineiro e Flamengo, e no outro grupo o Internacional e o Cruzeiro, né? Bom, aí teve uma grande discussão sobre a legitimidade do regulamento. Diziam, poxa, se o Atlético ganhou os 2 turnos, ele não devia ter que disputar ainda as semifinais, ele deveria ir para as finais direto, né? Mas o regulamento não previa nisso. O regulamento previa fazer o que aconteceu, né? Regulamento, aliás, criado pelo meu amigo João Henrique Areias, né? João, um abraço para você. Então, teve as semifinais. Uma semifinal foi Atlético e Flamengo, e a outra semifinal foi Cruzeiro e Internacional, né? Então, na semifinal Cruzeiro e Internacional, primeiro jogo no Beira-Rio ficou empatado, né? E o segundo jogo em Belo Horizonte, debaixo de uma chuva enorme, forte, né? Por incrível que pareça, o Internacional ganhou em Belo Horizonte, né? Sendo que o resultado era do Cruzeiro, o empate era do Cruzeiro. Então foi lá e venceu. Então o Internacional se garantiu na final, né? E na outra semifinal,
o Atlético Mineiro e Flamengo, primeiro jogo no Maracanã, né? O jogo até quase o final, 0-0, Maracanã lotado, né? E a torcida vaiando o Bebeto, que o Bebeto não fazia um bom jogo, né? Daqui a pouco... Perdão, gente. Daqui a pouco o Renato Gaúcho foi bater um lateral e ele fez aquele gesto com os braços levantados pedindo para a torcida participar, né? E aí começou aquele coro de Mengo, né? Que começa baixinho e vai crescendo, sabe? Eu não sei se aquilo intimidou os atleticanos, né? Mas o fato é que um pouco depois, lá pelos 35 do segundo tempo, o Bebeto, que estava sendo vaiado pela torcida, foi lá e fez o gol, né? E o Flamengo ganhou o primeiro jogo de 1-0, né? Bom, veio o segundo jogo em Belo Horizonte. O segundo jogo em Belo Horizonte é um jogaço, né? É um dos maiores jogos, né? Desculpa de novo, gente. É uma mosquinha que tá por aqui. Enfim, tá? É um dos maiores jogos que eu vi na minha vida, né? Porque começa o primeiro tempo, né? O Zico, que era dúvida pro jogo, né? Ele entrou pro jogo e faz o gol de cabeça, 1-0 pro Flamengo. E o Zico jogando pra cacete, acabando com o jogo, né? Daqui a pouco, uma falha do zagueiro Batista, vem um cruzamento da direita, uma falha do zagueiro Batista, ele rebate mal, a bola sobra pro Bebeto e o Bebeto faz 2-0 pro Flamengo, né? Tem gente que argumenta que o cruzamento que veio da direita, acho que do Jorginho, ele fez falta no jogador atleticano, né? Mas eu acho que isso é choro, né? Bom, então aí parecia que estava na mão do Flamengo, né? 2-0 pro Flamengo, né? O Flamengo jogava pelo empate porque venceu o primeiro jogo, né? E estava na mão do Flamengo, parecia, né? Lê do engano, meus amigos. Veio o segundo tempo, teve um jogador do Atlético expulso, né? Primeiro tempo terminou 2-0 para o Flamengo, veio o segundo tempo, o Atlético veio para cima, e o Flamengo contra-atacando. Era perdendo gol do lado de cá e perdendo gol do lado de lá. Mas daqui a pouco teve um pênalti. Antes disso teve uma invasão de campo, quando o Flamengo fez o segundo gol, eu acho, né? O jogo ficou parado e tal. Bom, aí no segundo tempo o Atlético vindo para cima, o Flamengo contra-atacando, os dois perdendo gols, né? E aí teve um pênalti a favor do Atlético Mineiro, né? Aí o lateral direito do Chiquinho foi lá, bateu forte, violento no canto, né? Reduziu para 2-1. Logo depois, o Sérgio Araújo, que a torcida do Galo chamava de Capetinha, né? Pegou uma bola na direita e em velocidade ele rolou pro centro e se deslocou pro centro e meteu pro gol no canto, um golaço, né? 2-2. E aí o jogo ficou quente, ficou disputado, ficou nervoso, né? Mas lá aos 38 do segundo tempo, o Renato Gaúcho pegou uma bola no meio de campo, no contra-ataque, driblou um, driblou dois, né? Driblou o goleiro João Lente, que ainda tentou fazer o pênalti, mas não conseguiu e meteu para dentro, né? E aí o Renato, que inclusive foi o melhor jogador da competição, grande fase do Renato Gaúcho, né? Ele cai no campo exausto, né? Porque o Renato estava exausto, né? E fez 3-2, aí já não dava mais pro Atlético. O Flamengo ganhou de 3-2 e foi um jogo sensacional. Então ficou a final, né? A final foi Flamengo e Inter, né? Internacional, né? Primeiro jogo em Porto Alegre, né? Um gol de cabeça do Bebeto no primeiro tempo, né? 1-0 Flamengo, aí o Amarildo, que era o centroavante do Internacional, empatou ainda no primeiro tempo em 1-1, né? Nesse jogo teve um lance fora de série que o Bebeto acertou uma bicicleta linda, né? E a bola bateu no travessão, né? Que jogada do Bebeto. O jogo ficou 1-1, né? Foi pro Maracanã, a final, né? No dia do jogo no Maracanã, uma chuva torrencial no Rio de Janeiro, absolutamente torrencial, né? E mesmo assim o estádio teve 90 mil pagantes, né? Então devia com certeza ter mais de 100 mil pessoas. Naquela época muita gente entrava no Maracanã de carona, né? E no primeiro tempo, com o passe do Andrade,
Um passe precioso do Andrade, mas numa jogada que começou com o Zico, né? O Bebeto invadiu a área e tocou por baixo do Tafarel e fez 1-0, né? Placar que continuaria ali ao longo do tempo, né? O empate já era do Flamengo, o Flamengo ganhou de 1-0 e com isso o Flamengo ganhou a Copa União de 1987, equivalente ao Campeonato Brasileiro de 1987. Sei que muita gente aqui vai me xingar, né? Pessoal lá de Recife e tal, esporte. A gente conta essa história em outro vídeo, né? Mas o campeão brasileiro de 1987 foi o Flamengo, né? Foi um grande campeonato e o Flamengo, desde que o regulamento previa que tinha direito de ir às semifinais, foi um justo campeão, né? Na fase classificatória, quem jogou muito foi o Atlético Mineiro, mas na hora de decidir, quem jogou bola mesmo foi o Flamengo, né? Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí a assistência desse vídeo, vou pedir alguns favores, né? O primeiro é que você se inscreva no canal, é só teclar aí no botão inscrever-se com o dedo e tá feito, pode fazer agora, né? O segundo dá o like nesse vídeo, né? Sobretudo se você é flamenguista, né? E foi campeão brasileiro em 1987, né? Então você pega o dedo com o polegar para cima, você clica aí, o like está dado, né? Eu vou pedir para você que você compartilhe esse vídeo, sobretudo com quem gosta de futebol e sobretudo com quem é flamenguista, né? Eu vou pedir que você se inscreva no canal, né? Que você ative o sininho, né? Ativar o sininho é fácil também, é só ir lá no sino, ativar e ele fica vermelhinho. Aí você recebe vídeos para notificação de novos vídeos publicados no canal, né? E peço também sobre os mais de 1000 vídeos que eu tenho publicado nesse canal, que você vá pesquisar e escolha alguns para assistir, ou pelo menos algum para assistir, né? O meu assunto predominante aqui é política, mas eu falo sobre outros assuntos também, como você está vendo nesse vídeo, né? E peço, por gentileza, com educação, com humildade, né? Que se você puder contribuir financeiramente aqui para o canal fazendo um Pix para mim, o meu Pix está no primeiro comentário desse vídeo, né? Então, se você puder, faça no valor que quiser uma contribuição para esse vídeo, né? Para esse canal, né? Nós estamos precisando dessa contribuição, tá? Se você não quiser contribuir, ou não puder contribuir, ou não gostar de mim, eu não posso fazer nada, né? Mas se você gosta do meu trabalho e puder fazer essa gentileza para mim, eu agradeço. Sei que pedi muita coisa, né? Mas se você puder fazer algumas dessas coisas, eu fico muito agradecido mesmo, tá? E agradeço sobretudo a assistência desse vídeo. Muito obrigado.